Reciclagem da Visão. Vamos lá então de Reciclagem da Visão, 22h10. Estamos dando início aqui, você já compartilha e dá aquela ajuda. Pessoal de Joinville, Brasília, vamos comentar. Presbíteros também, ao longo dos temas aqui que a gente for trazendo, você vai colocando aí o parecer que Deus trazer para ti, certo? Vamos passando o alô aqui já com os presbíteros. Temos Márcio Santos de um lado. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, irmão. Boa noite aí, Sérgio Alves, aí, o nosso irmão Valdemar e toda a parte técnica do programa. É uma alegria estar participando com os irmãos aí para estarmos compartilhando a mesa e aquilo que o Senhor está realizando nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Boa, Márcio. Valdemar Engel, de Brasília. Boa noite, Valdemar. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos. É para nós sempre uma alegria e um prazer a gente poder estar participando desse quadro Reciclagem da Visão. Um programa, assim, um quadro que eu julgo tão útil para as nossas lideranças. Certíssimo. Hoje nós temos aí para Márcio Valdemar aí trazer um assunto. E o assunto é a mesa do Senhor, né? Deus colocou uma estrutura ao longo dos anos à nossa disposição, que é a Editora Vento Sul e a Rádio TV Menorá. E considerando assim que estamos tardios em negar a vida da alma para liberar o espírito, e orando e pensando já há tempo que eu faço isso, do porquê que a gente está tão tardio para liberar o espírito de vida. Aí a gente olha a estrutura, né, de apacentamento, de direção, de governo de Deus, as nossas lideranças todas, né? E eu percebo que nós temos ainda uma dificuldade muito grande de encorajar, incentivar as ovelhas que entram na igreja a considerar esses dois veículos de alimentação espiritual para que eles tenham oportunidade de um crescimento rápido. Nós não estamos assim investindo nas ovelhas que entram na igreja para acessar aquilo tudo que Deus tem disponibilizado para nós. Eu observo que muitos de nós, quando vamos fazer um trabalho secular, de como a gente estrutura rapidamente e atinge os objetivos com grande facilidade no mundo natural, nos negócios. E esse negócio, que é a igreja, o reino, a gente tem tanta dificuldade para fazer com que a operação das ovelhas, a função das ovelhas, né, é chegar nessa mesa, porque já há muitos anos atrás, Deus, quando completou essa estrutura, Deus disse que o evangelismo, gerar e o cuidar seria pela mesa. Até porque nós não teríamos mais tempo para estar fazendo um apacentamento pessoal com todo o povo que entra na igreja. Porque muitas das autoridades nossas têm esse trabalho secular e nós não temos um corpo decente que possa estar assim prestando inúmeros serviços ao esclarecimento, ao crescimento das ovelhas, como se fazia antigamente. Então, por que essa fraqueza que nós, as lideranças, a que atribuímos isso? Quero perguntar tanto para o Valdemar quanto para o Márcio, nos trazer assim um comentário sobre isso, em que vocês atribuem o nosso fracasso em convencer as ovelhas, desde o início do seu nascimento, a considerar a mesa como algo crucial para a sua glorificação. Onde é que está o problema no parecer de vocês? Primeiro, vamos começar com o Márcio, né, primeiro. Irmão, eu vejo que isso parte um pouco da parte das lideranças, tá?
Então, todo testemunho, tudo aquilo que eu falo com os meus irmãos aqui de Joinville, eu sempre comento com eles que foi tal material que me ajudou, que foi tal material que me libertou, que foi tal material que me ajudou no casamento, foi tal material que me ajudou a uma estabilidade financeira com aquilo que eu tenho, né? Então eu vejo sempre, até foi algo que eu aprendi bastante aqui na cidade de Joinville, pelo pouco tempo que eu estou aqui, né? E já existia um povo aqui, já existia um aprisco com várias ovelhas aqui, né? E elas não estavam produzindo porque estavam desnutridas espiritualmente, né? Não estavam comendo. Mas no primeiro momento que a gente leva para a mesa e faz com que elas comecem a comer, cada uma delas com um material direcionado conforme os dons e ministérios, eu vi que deu um crescimento bem rápido, né? No desenvolvimento espiritual de cada um dos membros do corpo aqui de Joinville. Né? Então, eu estou sempre de olho, né? Como que eu posso dizer? Estou sempre de olho na alimentação das ovelhas, né? O que elas estão comendo, como elas estão comendo, como que está sendo o proceder através daquela alimentação, né? E quando chega pessoas novas aqui que estão chegando em Joinville, a primeira coisa que nós falamos é levar para a mesa. Tá? Então, sempre eu aprendi que as ovelhas têm que estar sempre comendo, né? Elas têm que começar antes de falar, elas têm que começar a ouvir bastante e a ativar dentro delas aquela sede e fome, né? Aquele gosto por esta palavra, por esta mesa. Então, a minha direção sempre foi, quando eu dou testemunho, quando eu falo da minha vida espiritual com Deus, eu sempre falo que foi a alimentação que o Pai me deu, que me nutriu e que fez dentro de mim algo que só Ele sabe o que Ele fez, Bacana. o que Ele está fazendo, o que Ele fará através desta comida, né? Certíssimo. E é isso que aconteceu. Estou dando a minha experiência aqui da região de Joinville, como também aconteceu em Chapecó. Legal, Márcio. Valdemar, para ti. Bom, eu creio sim que são vários fatores que acabam contribuindo negativamente para essa falha no ID completo, né, que envolve o gerar e o cuidar. Uma delas, né, o nosso distanciamento pessoal da mesa, né, das lideranças em si. Né? Eu creio que eu percebo que todas as pessoas que capturam rápido os novos que chegam e capturam de forma muito rápida que a tangência aqui no reino é por meio da mesa, essas pessoas disparam um crescimento de vida totalmente acima da média e acima dos demais que não acompanham ou que a gente precisa manivelar até que elas encaixem as rodas do trem nos trilhos, né? Isso demora tempo até essas pessoas andarem. E então, em contraponto, as pessoas que rapidamente entendem a mecânica do reino com a mesa, elas crescem muito em vida, né? Então, eu acho que uma das primeiras falhas, assim, está em nós, como apacentadores, né? A segunda também que eu vejo, né? A nossa falta de diligência em buscar as revelações íntimas do Espírito Santo em relação àquilo que a mesa dá, né? Porque eu enxergo assim o ministério como trazendo um pacote da parte de Deus diante de nós e colocando esse pacotinho fechado diante de nós, né? Fazendo aquele trabalho que Cristo no ministério ascendido realiza por meio do homem, por meio do tabernáculo. E ele coloca diante de nós aquele pacotinho, né? Mas aquilo não é tudo. Deus quer que eu me aprofunde naquilo, que aquilo me conduza a uma intimidade com Cristo e eu buscar a revelação íntima daquilo que eu estou ouvindo, para que aquilo faça sentido não somente para a minha mente, para os meus ouvidos, mas também para o meu coração, em que o Espírito Santo abre
abra aquilo, né? Então, essa segunda ponto que eu acho que falha muito é na profundidade, no desdobramento da meditação em que nós acostumamos a ouvir e não dar sequência naqueles assuntos, conversando com o Espírito Santo, trazendo a pauta no nosso pensamento diário, aqueles fatos objetivos que nós ouvimos, né? E pedindo para o Espírito revelar aquilo no nosso coração, desvendar aquele Cristo que foi pregado ao nosso coração, né? Eu acho que isso é essencial acontecer na vida de todos os líderes, porque se isso não acontece é uma falha. Então eu vou acabar levando para a pessoa não um regar genuíno do que o Espírito fez dentro de mim, né? Mas eu vou apenas repetir palavras soltas que vieram de uma mente velha passando para outra mente velha. Sim. E não há uma revelação do Espírito na transmissão, né? Então isso é uma das coisas, né? Eu particularmente considero que a mesa é um dos principais meios hoje para gerar pessoas, né? Porque hoje, por exemplo, é como quando você vai vender um produto. Hoje as pessoas querem degustar o que elas vão ter, o que elas vão contatar, o que aquilo vai trazer de benefício para elas, né? Porque um vendedor chega na frente de um comprador vendendo uma coisa, mas ele não sabe se vai comprar exatamente aquilo que está sendo prometido, né? E quando a gente apresenta a mesa do Senhor como primeira instância para uma pessoa nova e começa a compartilhar aqueles assuntos que o Espírito vai mostrando para nós, tanto áudios quanto livros, tanto vídeos, estudos que hoje quase não é acessado, estudos de slide, estudos PDF, mas que tem tudo disponível no site da editora, e a gente começa a mandar aquilo para as pessoas tocam, degustam e muitas delas se identificam com aquele falar. Verdade. Né? E ali é um rompimento no gerar inicial, né? E eu creio que quando as pessoas são geradas assim, elas se enraizam muito rápido na mesa, né? É algo assim muito, muito automático uma coisa com a outra. Mas em vias gerais, eu creio que são dentro dessas aí que eu comentei, né? Certo. Começar o tempo aí, Nico. A gente tem 1 minuto só. Ainda eu queria fazer uma colocação aqui para os dois irmãos aí, que são nossos... Tá muito baixo, tô escutando muito baixo o pessoal ali da técnica. Até E agora, melhorou? Melhor. Ah, meu Deus. Eu gostaria assim também de dizer que uma estratégia assim de encorajamento para levar as pessoas para a igreja e fazê-las crescer dentro da igreja, porque a estrutura de nutrição espiritual, ela o objetivo divino é fazer com que as duas coisas simultaneamente aconteçam. E eu não vejo assim nenhum esboço assim de interesse pessoal e de execução de fazer com que esse conteúdo espiritual chegue na cidade, nas famílias. Por exemplo, redes de vendas, né? Através desses meios aí tecnológicos de venda, né? Porque a gente aproveita, se é um produto da nossa empresa, a gente coloca na vitrine, na esquina mais importante da cidade. Agora, quando é do reino, eu sinto que há um descaso, um desinteresse. E eu sinto assim que as lideranças dão muito valor para o culto, que é o sanduíche no bolso, né? Que a pessoa vai lá para comer um sanduíche, né? E dão muito ênfase para o culto, e o grupo familiar parece que fica um pouco esquecido, porque é lá que a gente consegue fazer a difusão desse conteúdo na cidade. Então, eu vejo assim, a dificuldade tanto para dentro dos irmãos crescer com conteúdo, como também espalhar a semente na cidade para atrair e gerar filhos para Deus. E isso, eu creio que nós temos que começar a pensar de como o Espírito Santo pode nos dar estratégias para fazer com que os ímpios, os incrédulos acessem esse material, como também as ovelhas que estão na igreja possam se nutrir com isso. Tem um comentário aqui do Marcos Melo, ele disse assim,
Ovelhas que estão na mesa, elas produzem lã, carne e leite, e geram mais ovelhas para o pastor Jesus Cristo, cabeça da igreja. O Marcelo Almeida também deixou assim, ó. Hoje a maior carência da igreja é a organização, a administração de nós líderes em executar as estratégias do Espírito Santo para gerenciar o alimento na cidade entre os membros e gentios. Deu na mosca. Da Flávia Nerbas tá me dizendo assim, ó. Eu iniciei e permaneci na igreja por causa dos materiais indicados pelo Valdemar e Sandra, que foram os livros e mensagens que me fizeram entender o propósito de Deus em nossas vidas. É a esposa do presbítero Alessandro Nunes. Glória a Deus. Isso aí. Tem mais algum aí pra... Temos, a Ana também me ajuda aí no Facebook. O Alessandro Nunes aqui, a falta de alimentação e a meditação são a nossa grande falha, principalmente a falta de profundidade em meditar, como foi comentado, impedindo assim de liberarmos vida quando falamos dos materiais. Facebook também tem alguns comentários aqui de boa noite e alguns presbíteros também estão participando, mas ainda não colocaram seus comentários. Certíssimo. O pessoal falando bastante dos materiais da editora, então. Então vamos começar com o Márcio, né? Vamos lá, então. Márcio, tá na escuta aí, Márcio? Abre o microfone. Tá, o microfone aí. Tem que abrir o microfone, fica melhor. O microfone, Márcio. Tem que destravar aí no Zoom. Sobre a divulgação da mesa aqui na cidade, é isso? É, divulgação dos materiais da editora. Se você acha que abordar aí. Estratégias para a palavra do Senhor chegar nas famílias da cidade, porque senão nunca vai ter conversão. Sim. Né? O que eu sempre uso, né? Principalmente quando cheguei em São Miguel, quando cheguei em Chapecó e agora estou aqui em Joinville. Eu faço umas redes sociais novas, né? Aí eu entro em todas como dizem as comunidades, grupos? As comunidades, grupos aqui da cidade. Aí vou nas contas dos irmãos e de alguém que eu começo a conhecer aqui em Joinville e começo a buscar amizades e encho aquelas redes sociais só de pessoas aqui da região de Joinville. E ali eu começo a divulgar, né, alguns livros, alguns materiais, né? Fiz isso em Chapecó também, agora estou fazendo aqui, e ali eu começo a divulgar alguns livros ali, né? Eu divulgo muito a que fala sobre a cura interior, né? Esse livro do medo, então ali a gente coloca algumas chamadas, né, ali, né? Mas o que eu estou percebendo aqui em Joinville, que eu nunca vi em nenhuma cidade, como tem uma cidade que gosta de ler livro aqui. Cara, aqui tem bastante sebo aqui, tem bastante livraria, tem bastante lugar aqui que o pessoal adora ler livros aqui mesmo, né? E eu tô vendo aí com o Senhor aí uma direção aí para como eu vou fazer para que esse material comece a chegar nesses sebos aí, nessas livrarias. Então eu estou entrando primeiro pelas redes sociais, né, que pegam uma fatia maior, né, mas eu estou vendo que eu vou ter que começar a fazer uma visita para este povo, porque eu vi que eles gostam bastante de livro aqui, e eu vi um mercado bastante grande para a editora Vento Sul. Tá? Bacana. Então, o que está faltando? É pegar a maletinha, né, vestir a camisa, né, o vestimento espiritual e celestial do vendedor da mesa do Senhor, né? E visitar esse povo, porque eu já estou visitando, né? Já estive visitando aí umas instituições aí para levar a mesa. E como o povo que tinha aqui já foi arrebanhado e estão tudo comendo, então eu vejo que já está no momento de eu começar a pegar uma nova direção, até porque eu estou pouco tempo aqui, né? Mas isso também, mesmo com esse pouco tempo, desde o começo, quando eu cheguei aqui, eu comecei a reparar como o pessoal gosta de ler aqui, e isso é um filão bastante grande aqui, né? Sim. Bom, Valdemar, amém. Eu gosto de vocês podem fazer perguntas também aí.
Eu gosto de fazer um planejamento assim, né, mais estratégico, de linhas de frente. Eu tenho até o meu esboço aqui, né, que eu vou trabalhando o esboço em frentes diferentes, né, de atuação, na área de governo, na área de enfermos, na área de famílias. Faço cores diferentes também para a gente ter um planejamento e orar em cima daquilo e ver aonde lançar a rede, aonde está a direita do barco para não ficar dando tiro no escuro, né? Uhum. Porque sempre eu sei, né? É o Cristo que está lá no altar de holocaustos, é o Cristo que está na mesa dos pães, é Ele que vai fazendo a obra. Então eu não posso me colocar na frente dele, eu tenho que seguir a direção dele, né? Então, assim, a divulgação dos materiais, eu creio, assim, que a gente faz muito por uma captura em massa que o Senhor permitiu eu ter aqui no meu primeiro ano em Brasília, né? Capturei muitos contatos, consegui muitos contatos e agora difundindo a palavra para essas pessoas, né? Mas isso não basta, eu creio que a gente sempre precisa vencer objeções que vão se levantando pelo caminho, porque no momento que você faz uma estratégia, algumas vezes alguma coisa não dá certo, não flui, não frutifica como a gente esperava, né? E como Deus quer. E não é um momento da gente parar diante da objeção. É momento, então, da gente orar para que o Espírito vença aquela pedra e passe por cima dela, né? Uhum. Então, agora a gente, inclusive, está agendado, a gente tem feito um trabalho com as denominações aqui, procurado fazer, né? Enfrentado também muitas dificuldades com isso, né? Mas a ideia aqui foi conseguir captar o coração do líder das denominações e não do grande povo, né? Porque tu conseguindo passar a visão celestial para o coração daquele líder, ele vai fazer o trabalho, ele vai ser uma ferramenta, Deus vai ter ele na mão, né? E é isso que nós estamos fazendo, procurar levar meios por meio da mesa para preparar. Essa semana mesmo eu já estava conversando com um líder local aqui, bem proeminente na região dele, que ele já está muito interessado, só não tem dinheiro para adquirir ainda o treinamento de obreiros, que eu já mostrei para ele, né? Então eu passei já a escola do reino para ele preparar já os obreiros dele. Então ele se preparando e comendo de Cristo, ele vai começar a treinar segundo Cristo aquele povo que está debaixo dele, né? Com certeza. E já hoje um oficial da polícia também, que é pastor aqui da PMDF, ele nos convidou para participar de um evento no final de semana, que ele vai arrebanhar gente num momento especial da igreja dele lá, e a gente vai entrar lá com os materiais da editora, né? Uhum. E estamos preparando combos especiais digitais para essas pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm acesso a CD e tudo, então conseguindo os combos digitais que tem lá já na editora Vento Sul, o custo é menor, a gente consegue colocar a baixo preço, né? A gente conseguiu fechar combos aqui que três materiais sai mais barato que um livro, né? Uhum. Entre estudos, PDF, entre slides de estudos que estão na Vento Sul, entre os CDs digitais. A gente está criando o combo ministerial, o combo casamento, o combo desenvolvendo a liderança. Estamos desenvolvendo isso essa semana aí. Achei mais atrativo. Se Deus permitir, domingo a gente está lá para começar a arrebanhar aquele povo lá que vai... né? Mas quem está sendo o centro do nosso trabalho está sendo o líder, né? Estamos investindo em cima do líder, porque ele sendo capturado, depois o resto é por efeito dominó, né? Mais uma colocação aí que eu acho interessante a gente fazer aqui, porque a gente trabalhando aqui no programa hoje com vocês dois, estão trabalhando todos os líderes que vão acessar esse programa. Dentro da igreja, dentro do rebanho, dentro da congregação da cidade, nós temos dois aspectos na questão da colocação dos conteúdos nutritivos de Cristo. Tem os que compram e que, graças a Deus, estão indo bem. E tem aquelas... Então, os que compram, tu não faz esforço nenhum para colocar o material. Eles já compram. Então, tu não vende, tu é comprado, né? E temos uma fatia na congregação, que é a grande parte dos membros, que você tem que vender, porque eles não compram.
a questão compra ou vender é uma força de expressão. O nosso objetivo é levar o alimento para eles, né? Então, houve uma ocasião aqui em Cachoeira do Sul que eu tentei fazer uma campanha, foi totalmente frustrante, de que cada pessoa levasse 2 livrinhos no domingo e voltasse para pegar mais 2, que eu já tinha vendido aqueles 2. Isso aí foram, assim, ó, não passou de 10 pessoas que conseguiu na primeira e na segunda semana, depois morreu. Então, a gente não tem visão do corpo, esse é o problema. Porque no corpo todos têm que trabalhar, isso não é um encargo da livraria, nem do presbítero sozinho. Mas o presbítero é o que deve coordenar uma programação na igreja para fazer as reuniões com líderes de 15 em 15 dias, para passar essa visão de que o conteúdo nutritivo de Cristo tem que chegar no ímpio e tem que chegar no coração espiritual da congregação. Então, essa colocação é muito importante para a gente pensar nisso, começando com oração para Deus trazer estratégias realmente e da gente mudar essa paralisia no aspecto de entregar comida para as pessoas, né? Porque nós líderes temos essa responsabilidade de encorajar todo o rebanho. E sozinho a gente não faz o trabalho. Eu compreendo isso, já passei por isso. Amém? Tem até um comentário aqui, Sérgio, do Marcelo Almeida, que ele colocou: uma estratégia que desperta a curiosidade das pessoas são as resenhas dos materiais da editora Vento Sul. Verdade. É uma playlist no canal da editora. Até fica fácil, né? Quando a gente não entende muito do material ou não tem uma facilidade para resumir, explicar, assistir uma resenha já dá um norte, né? Já fica melhor até para explicar ou enviar o link ali para a pessoa. Tem essas facilidades, um baita trabalho da editora. Tem uma pergunta para o Valdemar, assim, não é bem uma pergunta, mas queria que ele colocasse qual a importância de se apresentar como uma editora e não tentando convencer os líderes ou as pessoas de que venham para um culto, que venham congregar, mas que elas se alimentem ali onde elas estão. É porque, como a gente sempre ouviu, né? É um corpo místico. Um corpo místico de Cristo. Então, um vai estar no Japão, outro vai estar na África, outro vai estar na Flórida, outro vai estar em Novo Hamburgo. E não tem necessidade de arrebanhar aquelas pessoas que estão congregando lá para cá. Né? É um efeito que o próprio Deus vai fazer se Ele quiser. Né? Aconteceu comigo também, no meu caso Ele quis que eu viesse. E outros irmãos eu passei a palavra, uns vieram, outros não. Mas o nosso trabalho é trabalhar assim, né? Com a editora, principalmente como a gente faz aqui com as denominações, a gente usa a marca de frente, a editora Vento Sul, para não haver conflitos com essas lideranças denominacionais, Boa né? estratégia. Entendido. E tanto é que não cita nome de autor nenhum, né? Isso é uma das primeiras coisas que a gente traz em pauta, né? O material tu pode usar aqui na tua igreja, na tua denominação, tem os temas aqui, depressão, pode fazer um seminário, fica bem tranquilo, e eles aceitam, né? Sim, não sei se o Márcio tem alguma experiência em relação a essa questão de apresentação como editora. Como representação de editora, sim. Né? Tive uma há pouco tempo atrás, onde visitei uma não vou dizer de seita, mas é uma organização, e eu comecei a falar do material que falava sobre a obra divina, que mostrava a organização do reino, a ordem, né? Então, mostrava o modelo do monte, e eles ficaram maravilhados com esse material e não sabiam que existia esse tipo de material. Sim. Né? E em questão ali também, o irmão Sérgio falando dos membros do corpo de Cristo, né? Aqui em Joinville já tenho irmãos que já estão revendendo para outras pessoas o material, né? Eu sempre fui de colocar as ovelhas aqui, né, a oferecer o material lá fora também e fazer com que as pessoas que eles visitam recebam também esse material para conhecer a mesa do Senhor, né? Certo. Até aqui em Cachoeira. Tem comentários aí, nós já chegamos a 500. Ainda não chegamos aqui antes, infelizmente, mas tá chegando comentários aí. Tem um comentário aqui do Cris Com, eu acho que é o presbítero de Caçapava. Caçapava. Isso aí.
Ele colocou que lá eles estudam os livros da editora e o pessoal adquire os materiais com esses estudos, né? E além da divulgação em denominações, rádio, jornal local e por outdoor também na entrada da cidade. Veja bem que as estratégias variam de uma cidade para outra. Né? Eu até te perguntar, Sérgio, se tem algum modelo perfeito, tem que abordar assim, tem assado. Espírito Santo com aquela inspiração local, né? Sim. Para as Barbosa lideranças. também colocou que temos muitas experiências com as vendas de materiais em denominações. Entramos sempre como representantes da editora Vento Sul. E também a Eliane, que ela é de São Paulo, ela colocou que a experiência dela foi compartilhar uma experiência com material e gerou curiosidade numa vizinha dela, e a vizinha já abriu as portas e pediu para ter um estudo da cura interior dentro da casa dela. Olha só. São das mais variadas. Já teve alguma experiência, não sei se o Valdemar ou se o Márcio, de algum membro assim com dificuldades financeiras que iniciou venda de materiais e teve recurso como subsistência das vendas? Se isso já aconteceu? Eu não. Porque todas as cidades que eu tive, quase que 100% dos que eram membros trabalhavam. Né? Sim. Certo. Então, como um extra, né? É como fonte principal, mas como um extra também. Tenda 2. É tenda 2, é verdade. Bom, gostaria de fazer uma pergunta, se ainda tem tempo. Vai lá, 2 minutinhos. Como é feito no pós-venda? Tem muitas pessoas que compram materiais que são de fora da congregação, né? Como é que vocês fazem para desenvolver um relacionamento com essas pessoas e também apresentar o restante da mesa através daquele material ali que a pessoa comprou? 1 minuto aí pra cá. Até menos. Isso eu creio que é a parte mais difícil, né? Porque nem todas as pessoas que compram acabam abrindo e acessando. A gente faz uma consulta, muitas vezes, passa 3, 4 meses, a pessoa nem abriu o material que recebeu, né? Mas, via de regra, o que nós fazemos? A gente procura manter contato com aquela pessoa, né? E a gente percebe que, muitas vezes, elas não compartilham o que elas leram, mas as recompras, depois que elas vão fazendo de outros, mostram e sinalizam que realmente houve uma afeição da parte dela para com o material. Boa. Márcio. Bem, um pós-venda, né? Isso é uma parte bastante complicada de muitas empresas, né? Aqui, né, eu vejo que os irmãos, eles estão sempre em cima do pessoal que compra material. Eu também estou sempre em cima, né? Então, às vezes eu chego, que nem diz o Valdemar, eu não li. Mas eu já li. E eu já comento. Que legal esse livro que tu não leu, mas lá naquela parte tal, fala sobre tal assunto que mudou algo na minha vida ou que mudou algo na vida de uma outra pessoa dela. Mas aonde? Qual página que diz isso? Aí ela vai lá olhar naquela página. Sim. Né? Então, a gente tem que, às vezes, colocar a colherzinha na boca, né? Para ela... Aviãozinho, exatamente. Então, eu uso estratégias, né? Sempre eu sei das pessoas que estão comendo, eu sei quais livros que elas estão... Então, chego e falo, mas e aquele lá? E aquela passagem? E aquilo que falou? Então, a gente tem que estar sempre com essa colher, com esse aviãozinho para lá e para cá, né? Até que ela crie o gosto de ler e continuar. O gosto de ler, acho que todos nós que entramos na casa do Senhor tivemos. O negócio é continuar comendo essa comida, né? Continuar comendo, porque às vezes muitos tentam comer algo diferente, mas não dá certo. Tem que continuar comendo da mesma mesa, pura e genuína, porque se comer outras coisas vai dar problema no estômago, né? Aí tudo que tu comeu, às vezes tudo aquilo que tu comeu, às vezes quando tu come alguma coisa fora, vomita tudo. A gente vai ter que comer tudo de novo. Tá? Pois é. Acho que o tempo esgotou, né? Esgotou, mas a gente... O Milo já tá nervoso, quase arrancou os botões da mesa. Começa a ver o reloginho passando aqui, já começa as considerações. E vamos lá então, né? Para o recado final de cada presbítero aí, 30 segundos para cada um, para deixar uma conclusão. Valdemar. Bom, eu louvo a Deus assim por esse programa, principalmente nessa segunda fase do programa, que eu percebo assim o Ministério da Palavra indo para cima dos presbíteros. Eu acho isso saudável. Tanto é que eu tenho tomado nota de muitos desses comentários, já peguei um mapa aqui que foi falado esses dias,
Eu acho que tudo que está sendo falado, que um presbítero compartilha em cada programa, se a gente for diligente, tomar nota desses assuntos, levar em oração, rever aquilo, tocar os olhos todos os dias, esses pequenos comentários que vão saindo desse quadro, isso vai ajudar assim, numa alavancagem primeiramente interna dos presbíteros, e depois a consequência vai vir do lado de fora também. Amém. Isso aí, muito obrigado, Valdemar. Márcio. Eu agradeço pela oportunidade dos irmãos aí, né? A oportunidade de Deus. Até de manhã eu olhei o celular e falei assim, mas ninguém mais me ligou para participar do programa, que eu olho um pouco para baixo, tá Novas do Reino. Falei, você já tinha preparado algo ali, né? Porque isso é muito importante para nós líderes, né? Ter este compartilhar sobre as estratégias de levar à mesa do Senhor e a alimentação. E peço para os irmãos motivar uns aos outros, né? Que todos possam olhar este programa toda segunda-feira e rever, né? E outra coisa que eu acho muito e muito importante, que sempre o irmão Sérgio diz, e ninguém presta atenção, né? A gente tem que ruminar, né? A gente tem que examinar. Às vezes a gente não coloca essa palavra na cabeça, né? E tudo que a gente recebe do Senhor, a gente tem que ruminar e examinar. Mas muitas vezes a gente só lê por ler, né? Mas eu gosto de pegar o material e estar sempre examinando, né? Versículos, passagens, momentos, e isso acaba se tornando vida dentro de mim, porque eu examino aquilo ali, né? Então eu creio que eu quero deixar isso para os irmãos, que os irmãos comecem a examinar profundamente tudo aquilo que Deus colocou para nós como alimento espiritual. E quero também informar aqui, tem ainda 10 segundos, informar que o faturamento da Editora Vento Sul assim, está aumentando. Glórias a Deus. Eu creio que os pedidos estão assim, cada mês que tem programações aqui, que são as vendas sazonais aqui, né? Uhum. Então ela tem aumentado, não muito, mas tem aumentado. Isso já dá um alento, né? Com certeza. Então, os empreendedores aí de Cristo, os vendedores, têm que entrar em ação, né? Você que tem os materiais da editora em casa, ou não tem, pode baixar um catálogo, né? Para levar, pega os principais materiais aí, os mais vendidos, com certeza você vai conseguir vender alguma coisa por dia. Márcio, Valdemar, muito obrigado aí, que Deus continue abençoando aí vocês e até uma próxima. Deus abençoe.